preparando esse vídeo para vocês. Já há algum tempo nós não podemos estar juntos na igreja, mas esperamos que cada um de vocês estejam bem. Estamos sentindo muito a falta de cada um de vocês. Nesse momento nós iremos fazer uma oração, tá bom? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo dia, te agradecemos pelos teus cuidados e te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, protegendo as nossas vidas e que muito em breve nós possamos estar na tua casa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o cântico Bom Dia com Alegria. Bom dia com alegria, desejo pra você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Agora um outro cântico é Aprendi um Bom Segredo. Vamos lá? Aprendi um bom segredo, pra quantas vezes sinto medo, lá na Bíblia está gravado. Lembro que a Bíblia diz, ela diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quantas vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. Muito bem. Agora eu vou ensinar um versículo para vocês da palavra de Deus que está em Salmo 37:5, que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então que cada um de nós possamos entregar os nossos caminhos ao Senhor e ele irá fazer tudo por nós, tá bom? Vamos cantar agora Sim, Deus tem propósito, tá bom? Sim, Deus tem propósitos pra mim e pra você. Não posso às vezes entendê-los, mas posso neles crer. Não deixe que os problemas o afastem do Senhor. Só Ele é Deus forte, é o seu sustentador. Neste mundo, aflições nós vamos enfrentar, mas é Deus quem nos garante vitória a alcançar. Sim, Deus tem propósitos pra mim e pra você. Sim, Deus tem propósitos pra mim e pra você. Pra mim e pra você. Amém. Amém. Agora eu queria falar ao Felipe, ao Leonardo, a Maísa, a Ana Clara, ao Arthur, ao Enzo, ao Tiago, a Elizabeth, a Manuela, a Laura, o Nicolas e o Augusto. Vocês são muito especiais em nossas vidas, mas lembrem-se que para Deus vocês são muito mais especiais ainda, tá bom? Que Ele possa estar cuidando da vida de cada um de vocês. Amém. Agora Amém. o Mateus irá orar e logo depois iremos passar a palavra para a irmã que irá contar a história, tá bom? Beijos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Te peço, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando de cada uma das crianças do culto infantil, que elas possam estar cada dia mais crescendo em graça e em conhecimento, que elas possam se manter firmes nos caminhos do Senhor. O Senhor possa estar cuidando delas e as protegendo de todo mal. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, crianças, tudo bem? Olá. Nossa, não tá tão bem assim não, hein? Olá, tá? Olá, meninos. Olá.
Ah, agora sim, melhorou. Sabe o que nós vamos fazer hoje, antes de começar a nossa história? Nós vamos mandar um feliz aniversário para o Mateus, que nos ajuda no culto infantil lá na nossa igreja. Vamos lá? 1, 2, 3. Feliz aniversário, Mateus! Que Deus esteja abençoando a sua vida e que você seja sempre um vaso usado nas mãos do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração, né? Agradecendo a Deus pela nossa história. Nós estamos ouvindo sobre quem mesmo? Um pouquinho mais alto? Samuelito. Samuelito, é uma história missionária, né? Que nós estamos aprendendo da palavra de Deus. Então, antes de começarmos a nossa história, nós vamos falar com o nosso Pai do céu. Senhor Deus, obrigada por esta tarde que estamos aqui reunidos, por este momento que estamos aqui reunidos em Teu nome. Te agradeço pela vida do Felipe, do Léo, da Alice que está nos ajudando com a gravação. Que o Senhor esteja nos abençoando, que nós possamos aprender da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meninos e meninas, né, que irão nos assistir aí das suas casas, né, que neste momento nós não estamos podendo nos reunir na nossa igreja, então estamos nos reunindo nas nossas casas, né, não estamos lá na igreja, mas nós somos a igreja e nós podemos continuar louvando e adorando ao Senhor, aprendendo da palavra de Deus, mesmo em casa. E nós começamos com a história de Samuelito. Na semana retrasada, né, que a semana passada nós tivemos uma homenagem para as mães, nós aprendemos sobre Samuelito. Nós começamos a primeira história e nós vimos que chegou uma mulher diferente na vila em que Samuelito morava e ela era uma missionária, né? E ela foi lá para aquela vila com uma missão especial. E quando ela encontrou Samuelito ali na rodoviária, ela contou para ele a história do livro Sem Palavra. Vocês se lembram disso? Uhum. Samuelito, ele não sabia ler, lembram disso? Uhum. Então, e tinha um homem cego, né, que ficava ali tocando violão também perto da rodoviária, né? E ele falou para Samuelito que aquela mulher era uma evangelista e ele assustou Samuelito. Ele falou para Samuelito: não dê ouvidos a ela, não escute o que ela está falando, né? E Samuelito, ele ficou pensativo porque parecia ser tão bom tudo aquilo que a missionária estava falando, né? Ela estava falando coisas boas, ela falou coisas tão bonitas. Como aquilo não seria bom? E aí o cego ainda falou para Samuelito que os pais dele ficariam tristes, né, se ele desse ouvidos à missionária. Mas aí a missionária foi embora e Samuelito também foi apressadamente para sua casa. Ele foi andando numa estrada de terra e ele foi pensando sobre tudo aquilo que ele tinha ouvido, né? E ele subiu o morro, né, indo para casa. E quando ele chegou em casa, seu pai já estava lá. E o pai dele estava esperando Samuelito. Falou: vá lavar-se, eu vou esperar para jantar com meu muchacho, né? Com meu menino. Os homens têm que comer juntos, não é? Foi o que o pai de Samuelito disse a ele. E aí eles se sentaram para comer. A mãe dele tinha feito um feijão e tinha feito uma tortilla. Era como se fosse uma panqueca, mas era feito de fubá. E com aquela tortilha ele pegava o feijão no prato, a mãe dele pôs uma concha de feijão no prato
ele pegava aquele feijão e ele comia. Enquanto eles comiam, eles conversavam. O pai de Samuelito, ele queria conversar com Samuelito enquanto eles comiam, né? Por isso é importante a gente fazer uma refeição na mesa, a família junto, ou às vezes o pai está trabalhando ou a mãe está. E as pessoas que estão em casa comer juntos sentados à mesa, que ali dá para a gente conversar. E aí, Samuelito, ele tinha trabalhado como engraxate. E o pai dele perguntou, quanto que meu muchacho conseguiu hoje? E ele falou para o pai dele que tinha recebido um valor bom. E sabe para que eram essas moedas? Sabe qual era o sonho de Samuelito? Ir para a escola. Vocês hoje, agora a gente não está podendo ir, mas vocês, quando chega a idade, mamãe vai lá, faz a matrícula e você vai para a escola. E a gente não precisa de tanto dinheiro assim. Mas para Samuelito, a escola era distante, então ele precisava juntar dinheiro, né? Então aquele dinheiro que ele ganhava como engraxate, e o pai dele trabalhava, além de pôr a comida em casa, parte do dinheiro que o pai dele trabalhava, eles colocavam num vaso. Cada dia, vocês têm um cofrinho, não tem? Aí vocês colocam uma moedinha. Samuelito, todo o dinheiro do trabalho dele, ele colocava dentro de um vaso, né? Depois do jantar, a irmãzinha dele foi dormir, a Carmencita, e Samuelito, seu pai e sua mãe, se sentaram lá na porta da casa, né, da sua cabana, e eles estavam ali olhando para as montanhas e conversando sobre o dia de Samuelito ir para a escola. E todo mundo naquela casa estava empenhado para mandar Samuelito para a escola. No outro dia, Samuelito ia junto com a sua irmãzinha Carmencita apanhar lagartos, né? Lá no México é muito comum lagartos, né? E eles iam pegar lagartos para vender na estrada. E aí, lá na estrada, ele vendendo os lagartos, ele ganharia mais dinheiro para poder colocar no vaso para a escola. Naquela mesma noite, os pais de Samuelito foram dormir, ele se enrolou num chale e ele ficou ali olhando para as estrelas. Devia ser um céu muito bonito, né? Que quando no interior, onde não tem muita poluição, dá pra gente ver muita estrela. E Samuelito ficou ali, olhando e pensando. E ali ele estava pensando no que a missionária havia falado para ele. Puxa vida, mas ela tinha falado coisas tão bonitas. Ele gostaria de contar tudo aquilo para os seus pais, mas ele tinha muito medo de que seus pais ficassem bravos. Então, para Samuelito, a família era muito importante. Então, e ele não queria desonrar, ele não queria desobedecer aos seus pais. No outro dia de manhã, quando Samuelito acordou, seu pai já tinha ido trabalhar e tinha um café. O pai dele vendia porcos, mas ali na casa tinha um café bem gostoso que a mãe de Samuelito tinha preparado, e ele se lavou e comeu e foi junto com a sua irmãzinha. Depois que ele foi junto com a sua irmãzinha, depois que ele comeu, ele foi procurar os lagartos junto com a Carmencita. Cada um deles apanharam 2 lagartos. Então, eles iam para a estrada para vender aqueles lagartos. E aí, eles mostravam assim, eles iam pendurar
eles numa corda bem alta e eles teriam mais dinheiro para o vaso e os viajantes teriam um jantar delicioso. Bom, lá no México era um jantar delicioso. O que vocês acham delicioso aqui? Lasanha. Pode falar mais alto. Lasanha. Lasanha, né? E às vezes a gente compra uma carne assada, né? Ou alguma carne para preparar, mas lagarto nós nunca comemos, né? E Samuelito estava ali com sua irmã vendendo os lagartos e adivinha quem passa de carro? A missionária. A missionária. E ela tinha de novo nas suas mãos o Livro sem palavras. livro sem palavra. E aí ela foi contar também para a irmãzinha de Samuelito a história do livro sem palavra. E só que a irmãzinha de Samuelito, ela era pequena. Samuelito, ele conseguiu guardar segredo, mas a irmãzinha dele não conseguiu. Quando ela chegou em casa, a missionária comprou os lagartos, Samuelito trouxe mais dinheiro para o vaso e a irmãzinha dele não parava de falar sobre uma senhora, sobre um livrinho, só que ela talvez não soubesse explicar direito. E aí a mãe de Samuelito chamou ele e falou assim: agora você vai me contar direitinho o que aconteceu. A sua irmãzinha está falando o tempo todo sobre uma mulher que conversou com você, que tinha um livrinho. E aí ele falou: mamacita, que ele queria dizer mamãezinha, eu queria muito te contar. E contar para o papacito também. Mas vocês me mandaram ir dormir cedo, então eu não pude contar. E a mãe dele ficou em silêncio, esperando o que Samuelito tinha a dizer. E ele contou tudo que a missionária tinha falado para ele. Contou sobre a Bíblia, contou sobre o livrinho sem palavras. Tudo que a missionária contou para eles, ele contou para sua mãe. Ah, mas aí aconteceu uma coisa terrível. A mãe dele ficou furiosa. Ela ficou muito brava. Ela ficou muito nervosa. Olha só o estado que ela ficou. Olha só como ela ficou brava. E ela ficou muito brava e ela começou a gritar com ele: você nunca mais deve ouvir essas coisas! Você não deve falar com essas pessoas! E ela estava muito nervosa. E a irmãzinha de Samuelito acordou chorando e ela falou: fique quieta, vai dormir! E ela gritava, e ela pulava, e ela esbravejava. E Samuelito ficou muito assustado, ficou com muito medo. E aí ele ficou muito triste, encolhidinho lá no seu cantinho, né? Aí a mãe dele se acalmou. Depois ela falou: olha, Samuelito, eu não vou contar nada. Samuelito, não vamos contar nada para o seu pai. Você tem que prometer que não vai mais conversar com esses evangelistas. Samuelito não prometeu e a sua mãe fez de conta que ela não percebeu o que tinha acontecido, né? Ela fez de conta que ela não tinha ouvido
né, percebido que Samuelito não tinha prometido. E aí ela falou para ele, agora vamos dormir. E aí eles foram dormir, ela foi calmamente levando o Samuelito para sua cama. E aí ela ficou do lado de seu filho e ela ficou falou para ele, seu pai já já chega, ele não demora. Mas sabe, crianças, eles esperaram e a mãe dele ia na porta e olhava e nada do pai dele vinha e foi ficando tarde, foi ficando escuro. E aí amanheceu o dia e o pai dele não chegou e a mãe dele olhou e o sol já estava se tornando alto e nada dele chegar. E aí ela falou, bem, vamos tomar café. Deve ter acontecido alguma coisa com seu pai. Não era como hoje, que quando o papai demora, alguém liga se tiver acontecido alguma coisa, ou o papai liga, ó, vou chegar mais tarde, ou a mamãe liga, vou chegar mais tarde. Né? Hoje nós temos os celulares, muita gente conhecida que pode levar a notícia rápido. E a mãe de Samuelito, eles se sentaram ali, tomaram seu café e ficaram ali esperando para ver se o pai chegava. E aí, a certa altura, enquanto eles estavam ali esperando, chegou um vizinho. Eles sentaram na porta esperando e aí apareceu um vizinho. E eles ficaram assustados, né? Ele estava montado em um burrinho. E aí eles ficaram, e aquele burrinho parecia que não andava. Não tem às vezes quando você está ansioso e parece que a hora não passa, parece que tudo demora? E parecia que aquele burrinho estava mais lento do que de costume, né, para Samuelito. E aí aquele vizinho chegou e falou que quando o pai dele estava trabalhando, ele sofreu um acidente, né? E aí, por isso que ele não voltou para casa. E aí o pai de Samuelito ficou lá no hospital por algum tempo. Tá? E aí aquele vizinho deu a notícia do acidente. A mãe dele ficou assustada e falou, ele não está morto não, né? E Samuelito, ele começou a chorar. Só que ele não chorava em voz alta, né? Porque um homem não faz escândalo, não é verdade? E aí, Samuelito, ele estava muito triste. Então, na semana que vem, nós vamos ver o que aconteceu com a tristeza de Samuelito, né? Se o pai dele estava bem, se o pai dele se recuperou, tá bom? Então, nós vamos encerrar hoje e na semana que vem nós vemos como vai continuar a história de Samuelito, tá bom?